Pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do nosso projeto Sementes das Ruas. Essa aula está muito especial, muito importante, lembrando que é importante vocês assistirem os vídeos na sequência e irem fazendo junto, tá? Para desenvolver a técnica de vocês. Nessa aula nós vamos aprender a fazer aquele estêncil tacelado que a gente fez lá no nosso segundo vídeo, tá? Eu vou ensinar o passo a passo, ou seja, nós vamos fazer juntos esse estêncil tacelado, cada um com a sua imagem que vai escolher, tá bom? E vai desenvolver o projeto, a técnica, e vocês vão ver que é possível aprender, é possível fazer uma arte bacana, mesmo sem ter muito domínio da lata de spray. Vambora? E aí, pessoal, vamos começar essa técnica tão legal do estêncil tacelado. É o seguinte, o que vocês vão precisar? Na própria internet, vocês têm várias e várias opções de modelinhos de estêncil. É só imprimir, tá? O modelo que vocês quiserem. Por que eu vou usar o modelinho já pronto pela internet? Para facilitar para quem de repente tem dificuldade com desenho, mas curtiu um desenho que achou na internet. Eu vou escolher esse tucano. Vamos fazer o nosso tucano tacelado e no final, né, dessa aula nós vamos fazer uma linda obra de arte com esse tucano. Primeira coisa, vocês vão precisar de uma imagem impressa, tá? Escolham na internet ou quem quiser, faça o seu próprio desenho, sem nenhum problema, tá? O importante é que ela tenha várias partes. Um exemplo, você tá vendo? Esse tucano, ele tem várias partes. Por quê? Como você vai fazer tacelado, ele precisa ter várias partes, tá bom? Nesse caso, a primeira coisa, a impressão, depois, um papelzinho carbono, normal, simplesinho, tá? Vai precisar. Fita crepe, qualquer tipo de fita vocês vão precisar, porque precisa conectar e o papel não pode ficar andando na hora que vocês estiverem fazendo o desenho e tudo mais, tá? E, um dos mais importantes, um pedaço de papel craft gramatura 220. Pessoal, por que eu escolhi esse tamanho? Porque assim, é importante que quando vocês vão fazer o estêncil de vocês deixem uma borda grande, sem recorte, porque na hora que vocês forem colocar o spray, ele não vai borrar, de repente, a tela ou o suporte de vocês. Tá vendo? Olha, se a gente centralizar aqui, vocês vão perceber que vai ficar bem legal, ó. Vai ficar legal. Então é isso, tá? Tendo isso aqui, vocês vão precisar de estilete, é só escolher, tá? Eu aconselho vocês a usar o fininho. Eu vou usar o grossinho, tá, gente? Mas no início é bom vocês usarem o mais fininho, pra gente recortar. Crianças, adolescentes, muito cuidado na hora de usar o estilete, tá? Peçam pro pai, pra mãe acompanhar vocês, isso aqui é um pouco perigoso, tá bom, gente? Beleza, primeira coisa, eu vou colocar o meu papel carbono e a minha imagem da obra que eu escolhi bem em cima certinho e vou centralizar o melhor possível, tá? Nesse caso específico eu vou até tirar essas outras de baixo para não me atrapalhar, tá? Depois que eu centralizei, importante, façam isso. Eu vou colar com fita crepe, né, ou uma outra. A crepe é legal porque ela não danifica o suporte, tá? Pedacinho de cada lado, só para ele não dançar na hora de desenhar. E aí vocês vão pegar um lápis ou uma caneta, o que vocês tiverem mais fácil, e vão literalmente desenhar o tucano. Ou seja, eu vou desenhar ele todinho, porque esse desenho, ele vai sair no meu papel craft, que eu estou usando como suporte. Se fosse um outro tipo de suporte, vamos supor, uma madeira, um plástico, sei lá, a minha geladeira da minha casa, ou qualquer uma outra coisa que eu quisesse usar, né, para tirar o desenho, né, eu colocaria dessa mesma forma. Então, independente do suporte, você vai desenhar todos os contorninhos, olha, como está pedindo aqui. E aí a gente vai fazer um lindo tucano tacelado. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer o contorno, mas no próximo estêncil a gente vai fazer um estêncil de contorno. Esse tacelado vai ser só
das formas, tá, gente? E se de repente o desenho não ficar com tanta exatidão, não tem problema, tá? Na hora de recortar, não vai aparecer, tá, gente? Mas tentem fazer devagarzinho, sem pressa, lembrando que a arte sempre compensa e que o resultado, entendeu? Tem que ser legal, por quê? Para que você tenha orgulho, né? E prazer de assinar e falar, nossa, fui eu que fiz. Porque a arte, ela tem essa capacidade, né? De levantar a nossa autoestima. E sabe aquele famoso namoro que a gente tem com a obra de arte? Quando você conclui uma obra de arte, você passa horas olhando, aí vai fazer alguma coisa, volta e continua olhando. É mais ou menos isso. Por isso, tudo tem que ser feito com muita paciência e com muito carinho. Quando eu terminei de redesenhar o tucano, eu vou tirar a fita com muito cuidado para não danificar o meu suporte, que vai ser minha obra de arte, né? E vou olhar o desenho. Olha que legal. Exatamente o mesmo desenho. Tá vendo, pessoal? O mesmo desenho. Beleza. Agora a gente vem para a parte que é assim. Você vai pegando com o tempo uma técnica, né? Você vai desenvolvendo. Quanto mais você praticar, mais você vai desenvolver a sua técnica, tá? Que é o corte, tomando muito cuidado. Sempre é importante travar o estilete, porque se você não trava, de repente você está cortando, ele vai andar, ele vai escorregar, pode cortar seu dedo, tá? Então a forma correta de segurar o estilete é assim, tá? Longe do seu dedo, com muito cuidado. Então assim, vocês têm que estar com o modelo do lado, por quê? Tudo que é preto, eu vou tirar. Isso eu sei. Tudo que é preto, eu vou tirar. E o que não é preto, o que é branco, vai ficar. Ou seja, o que é preto é o que vai aparecer com a cor do spray que eu vou escolher, tá? Então, primeiro a gente vai fazer um stencil tacelado. Como ele é tacelado, nós vamos fazer das partes mais distantes. Vamos fazer desse corpinho dele e depois da ponta do bico e do rabinho, tá? Então, eu vou tirar esse corpinho. Você pode até marcar aqui. O que você vai tirar agora? Eu vou tirar esse corpo. Eu vou tirar essa parte do bico e vou tirar esse rabinho. Eu posso até tirar esse lado aqui também, tá? Então, vamos fazer isso? Literalmente cortar, gente, olha. Sempre coloquem um suporte embaixo da mesa para não riscar a mesa, tá? Para não arranhar o suporte da mesa. E aí você vem literalmente cortando, ó. Você vem certinho em cima da linha do seu desenho, tá? Você vai literalmente cortando, tá? Devagarzinho, gente, olha, por isso que é importante, ó, você tá vendo que eu dou umas paradinhas? Vocês podem ir dando essas paradinhas, tá? O stencil, ele não é algo para ser feito rápido, porque a função do stencil é você ficar usando por anos e anos. Então, ele tem que ser algo feito com tranquilidade, porque você vai ter esse stencil aí por anos e anos. Então, vai tirando devagarzinho, olha. É só seguir a linha, gente. É só seguir a linha. Tudo é prática, tá? Nesse caso, é claro, eu faço isso há muitos anos, então eu vou tirar com um pouco mais de facilidade. Mas não desistam. Vão devagarzinho que vocês vão conseguir tirar. Olha que legal, ó. Depois que você recortou, você consegue retirar a parte que você queria tirar. Pessoal, então, nós tiramos o corpinho, né, que eu tinha falado que ia tirar. Então, vamos tirar o corpinho inteiro, tá? Ou seja, agora eu vou tirar essa parte do corpinho dele aqui, ou seja, as peninhas, tá? Beleza. O que a gente vai fazer? O mesmo processo, com paciência. Essa parte do triângulo aqui, ela faz parte do corpinho dele. Então, eu vou retirar todo o corpinho dele, tá? Cortou, beleza, cuidado com os dedos, tá? Continuando aqui, vocês vão fazendo isso até concluir esses cortes.
Lembrando que vocês precisam cortar devagarzinho para não machucar os dedos, tá? E tentar acompanhar o máximo possível o desenho da linha. Quanto mais certinho na linha vocês cortarem, melhor vai ficar o recorte, tá? A gente fez o quê? A gente tirou o corpinho dele inteiro, tá vendo? Olha, todo o corpinho. E aí, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma forma. A forma tacelada vão ser várias. Então, já que eu tenho essa forma tacelada, eu vou guardar ela ali e eu vou pegar um outro papel craft e vou repetir o processo. Ou seja, vou desenhar novamente. Só que agora, eu não preciso desenhar ele inteiro mais, tá? Porque eu já sei o que eu cortei ali. Então, se eu já sei o que eu cortei ali, eu vou só desenhar o que eu vou recortar agora. Tá, então eu recortei todo o corpinho, eu vou recortar o que agora? Eu vou desenhar. Ah, eu preciso cortar a barriguinha dele, então eu vou desenhar só a barriguinha. Um exemplo. A barriguinha que emenda aqui na cabecinha dele, tá? Então, eu vou redesenhar só o que eu vou recortar agora. Então, para aproveitar o papel um pouco mais, eu vou desenhar, recortar a barriguinha, mas eu também vou aproveitar e vou retirar os galhos, porque eles não estão muito próximos, então não vai interferir na hora de eu mandar o spray. Só os galhos, tá, gente? Os galinhos e a barriguinha que emenda a cabeça. Beleza, agora eu vou retirar, né? Sempre a mesma coisa, até você concluir todas as formas do seu stencil tacelado. Eu guardo o tucano, guardo o meu carbono e olha, eu acabei ficando com o desenho que eu queria, que é só a barriguinha e o galinho. E aí eu vou literalmente recortar. Sempre deixa o tucaninho de lado. Você ficou com dúvida aqui, que desenho que é esse? Ah, tá. Aí você vem novamente, olha. Ah, tá, é a barriguinha e é o galho. Beleza. Então, vou cortar. Vai fazendo sempre a mesma coisa. Segue as linhas com muita paciência e recorta. É praticamente isso, esse processo. Tá bom, pessoal? Importante, relembrando aqui, hein? Não esqueçam de assistir na sequência todas as nossas aulas. Comecem pela primeira e vão até a última e vão fazendo os exercícios juntos. Tá, gente? É importante. Tem que praticar. Olha, eu tirei essa barriguinha, esse papinho dele, vou deixando do lado ali, tá? E vou fazer a mesma coisa com os galinhos aqui, que é esse recorte, tá? Então, se vocês demorarem um pouquinho mais que eu, dá uma pausa no vídeo, tá? Vai dando pausinha e vão fazendo juntos. Não importa o desenho que vocês façam, tá, gente? Eu tô fazendo um tucano, mas vocês podem fazer aí a arte que vocês mais gostaram. Na internet tem milhares e milhares de opções gratuitas. É só baixar a imagem, coloca numa folha, num A4, imprime e já era, tá? Então agora eu consegui recortar o corpinho e o galinho. Pessoal, depois que a gente recortou, né, os nossos galinhos e a barriguinha, a gente vai fazer o mesmo processo de novo. Lembrando que deixa sempre perto para você saber o que você já tem. Eu tenho o corpinho e eu tenho a barriguinha e os galinhos. Ah, eu quero o bico agora. Então, centraliza o bico, tá? A gente vai fazer o bico e os pés. E o olhinho, tá? Centralizei o bico, vou colocar a minha fitinha, tá? Porque não pode ficar andando, senão o desenho sai torto. E depois eu venho e vou redesenhar novamente o bico do meu tucano, tá? Como tá pedindo para fazer. Ai, professora, mas é muito demorado essa técnica. Ela é demorada para você fazer, mas em compensação, a rapidez que você vai fazer
milhares de tucanos, é muito legal. Aí eu vou tirar o pé também, então eu venho aqui no pé, porque eu sei que eu não tirei o pé ainda, só tirei o galinho e o corpinho. Então, faço o desenho do pé e, né, beleza. Aí o olho, eu não vou, gente, deixar o olho muito próximo do bico, porque na hora que eu for jogar o spray aqui, eu vou jogar o spray e vai pegar no buraquinho do olho. Então, o que eu faço? Eu retiro, como o olho é só uma bolinha, olha o tanto de espaço vazio que eu fiquei nesse papel, né? Tá vendo? Ó, o biquinho e o pezinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o olho mais longe. Vou fazer só... Vou colocar aqui normal, meio longe, e vou fazer o desenho da bolinha do olho. Beleza. Agora, finalizando os cortes do tucano, a gente vai voltar àquele processo. Primeiro eu vou tirar o olhinho. Vou tirar devagarzinho, que é uma bolinha pequenininha, meio difícil, mas dá para tirar. Ó, tirei a bolinha, beleza. Agora vem no bico, vai fazendo pedacinho por pedacinho. Vai cortando. Lembrando, gente, tem que usar um suporte embaixo da mesa, um suporte acima da mesa para você não riscar a mesa aí. Porque senão, de repente, não vai ser legal, porque não tem como corrigir depois que você corta ou risca uma mesa com estilete, tá? Cuidado com as mãos, hein? Por isso tem que fazer bem devagar. E aí, o processo é sempre o mesmo. Qualquer tipo de stencil que vocês vão fazer, é esse processo. Então, se você aprende a técnica uma vez, você vai saber fazer todos os outros stencils que você queira fazer, porque a técnica não muda. O que muda são os tipos de desenho. A técnica é sempre a mesma, tá? E aí agora ficou aqui uma pontinha do meu biquinho, eu venho, recorto, tá? Beleza. E ficou faltando o quê? O pezinho, pra gente ter as nossas 3 formas do nosso tucano. Eu venho e retiro com muito cuidado, né? A gente vai recortando esse pezinho bem tranquilamente, sem pressa, né? Recortou, tira. Se ficar presinho, você vem com o próprio estilete, corta, puxa, faz novamente no outro lado, tá? Do outro pezinho, recorta, ou seja, essa aqui, ela vai ser a nossa terceira forma, né? Do tacelado. O que é o tacelado? O tacelado é quando você quer fazer uma arte colorida, você quer trabalhar com várias cores. Então, você tem o tacelado, ou seja, nesse caso eu tenho uma forma, 2 formas, 3 formas da mesma arte. Tá pronto o nosso tacelado. Porém, a gente pode fazer algo muito interessante, que é uma obra de arte com uma cor única. Nesse caso, a gente vai usar o mesmo personagem, que é o tucano, tá? Então, a gente guarda ali do ladinho, pega novamente o senhor tucano, uma outra folha de papel stencil e faz sempre o mesmo processo. Tá vendo como que se repete? Eu centralizo, né? Coloco a fita normal, né, para não andar, para não ficar desenho torto. E agora eu vou redesenhar o meu personagem, que nesse caso é o cara tucano, tá? Eu venho desenhando. Deixa eu só ver se está aparecendo embaixo, porque essa caneta aqui não tem muita pressão. Mesmo processo. Agora eu vou redesenhar o cara tucano inteiro, tá? Lembrando que eu tenho o tacelado que vai me dar um desenho colorido, porém agora eu quero uma forma que vai me dar um desenho monocromático, ou seja, de uma única cor, tá? Então eu redesenho quantas vezes for necessário, tá? Ou seja, é uma outra técnica agora. Você está usando o stencil único, tá? Para trabalhar com a cor monocromática. Não que você não possa colocar cor também no stencil único. Durante a nossa execução da arte em si, né, depois que os stencils estiverem prontos,
E aí eu vou mostrar para vocês que vocês podem também usar esse stencil que a gente vai fazer agora, que é um de recorte único, para fazer sim obras de arte coloridas, tá? E aí é só questão de técnica também do spray. Você está redesenhando, ó, eu estou redesenhando um pouco mais rápido, mas cada um aí vai no seu ritmo, tá bom, gente? Vai no seu ritmo, sem pressa, tá? Redesenha todo ele. Vocês estão vendo que o processo sempre se repete. Por quê? Porque a técnica é única, o que muda é só o desenho. Depois eu vou retirar, retirem sempre com cuidado a fita para não danificar o meu suporte, tá bom? Depois que eu retiro, eu tenho o desenho do tucano, como antes. Você vê que faltou um pedacinho aqui das cabeças? Aí você vem e redesenha com a própria mão assim, pronto. Tá. Agora a mesma coisa. Agora eu não vou fazer o tacelado, então mudou. Eu vou recortar literalmente tudo, tá? Eu vou retirar tudo inteiro para fazer o desenho monocromático. Então eu vou só recortando e tirando. Tirando mesmo. Sem pressa. Agora, esse segundo tucano aqui, ele tá um pouco mais fácil para vocês. Por quê? Vocês já recortaram pela primeira vez, né? Já sentiram, né, o estilete, já sentiram o papel. Então, é só ir literalmente arrancando os pedacinhos todos do seu desenho, né? Qualquer que seja esse desenho que vocês tenham escolhido, tá? Não vai interferir no processo. Eu cortei aqui todo o bico, né? Tiro. Vou recortar, no caso aqui agora, o olhinho. Que o olhinho é um pouco mais difícil cortar porque ele é uma bolinha muito pequenininha, mas já foi. E aí eu venho pro peitinho dele aqui, um pedaço do corpinho. Então, o que é o recorte? É acompanhar a linha. É sempre acompanhar a linha. E essa questão de coordenação motora, gente, de vocês ir conseguindo acompanhar a linha, é questão de prática, tá? Quanto mais você tiver prática, mais rápido e mais certinho vocês conseguem fazer esse corte, tá? No meu caso, eu consigo fazer um pouco mais rápido, mas eu tenho muitos anos de experiência, então tenham paciência. Recorto aqui a parte de baixo. Estão vendo? Não é muito demorado. Tiro. E olha a diferença. Dessa vez ele tá saindo inteiro, ó. Eu não preciso me preocupar qual parte eu vou separar e por quê. Eu só vou literalmente recortando tudo. Eu quero tirar tudo dessa vez. Vou tirando. Tirei um pezinho. Vou tirar aqui o galinho. O outro pezinho. Sempre coloca assim o estilete, dá uma puxadinha com o próprio estilete que sai mais fácil, tá? Na hora de retirar o papelzinho que você recortou. Sai muito mais fácil. Tirei o galinho todo. Agora aqui, mamão com açúcar, olha. Isso aqui é um triângulo. O triângulo é muito fácil de recortar, né? Essa forma aqui. E o rabinho dele, né? Que é as peninhas aqui da parte de baixo, mesma coisa. Muito rápido. Muito fácil. E o resultado vai ser maravilhoso. Olha que legal. Agora vocês têm uma forma única para fazer o stencil monocromático.
É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho a gente vai colorir, vamos usar as nossas formas que a gente acabou de criar para fazer a nossa arte. Perfeito, pessoal! Agora nós temos a forma do nosso stencil individual monocromático e a tacelada que a gente vai fazer o nosso colorido. Na próxima aula, a gente vai executar essas obras de arte usando as formas que a gente acabou de criar. Não percam, acompanhem vídeo por vídeo, isso é importante para o conhecimento de vocês.